Capítulo 7. O hóspede. Quando Febe acordou, despertada pelo chureio de um casal de tentilhões na pereira, ouviu o ruído de movimentos no pavimento térreo. Tendo descido a escada, encontrou Hepzibá já na cozinha. Estava de pé, junto à janela, segurando um livro bem junto do nariz, como se na esperança de travar um conhecimento olfativo com o seu conteúdo, uma vez que a sua precária visão não tornava fácil a leitura. Se um volume pudesse manifestar a sabedoria essencial da maneira sugerida, teria sido, certamente, aquele que Hepzibá tinha nas mãos. A cozinha estaria recendendo com um agradável cheiro de caças, perus, capões, perdizes, pudins, bolos e tortas de Natal, com toda a sorte de condimentos e temperos. Era um livro de receitas, repleto de instruções para a confecção dos mais variados pratos da cozinha inglesa, ilustrado com gravuras, representando a arrumação de banquetes que um nobre poderia oferecer no salão de jantar de seu castelo. E, no meio daqueles ricos e requintados recursos da arte culinária, nenhum dos quais, provavelmente, fora experimentado desde tempos imemoriais, a pobre Hepzibá procurava a receita de algum modesto prato que estivesse ao alcance de sua habilidade e dos materiais que dispunha para preparar o almoço matinal. Afinal, dando um suspiro profundo, pôs de lado o livro de receitas, perguntou a Febe se a velha pintada, como se chamava uma das galinhas, pusera um ovo no dia anterior. Febe correu a verificar, mas voltou sem trazer o esperado tesouro. Naquele instante, porém, ouviu-se o toque da buzina do peixeiro, anunciando a sua aproximação na rua. Com enérgicas pancadas na vitrine, Hepzibá convocou a presença do vendedor e comprou o que o peixeiro garantiu ser a melhor cavala que trazia em seu carro, fresquinha e gorda, pedindo a Febe que torrasse um pouco de café, que, a propósito, observou ser um legítimo moca e tão bem conservado que cada um dos grãos alia o seu peso em ouro. A solteirona encheu de combustível a vasta fornalha do fogão, em quantidade suficiente para acabar com a persistente penumbra da cozinha. A roceirinha, querendo se mostrar bem útil, resolveu fazer um bolo de milho, segundo a receita de sua mãe, de confecção muito fácil, ao mesmo tempo delicioso de gosto. Hepzibá concordou de boa vontade, e a cozinha logo se tornou palco de promissores preparativos. Talvez, no meio de seu peculiar elemento de fumaça, que saía aos borbotões da mal construída chaminé, os fantasmas das desaparecidas cozinheiras olhassem maravilhados, ou espreitassem através da grossa massa de fuligem, desprezando a simplicidade do projetado alimento, mas tentando e vão intrometerem as mãos espectrais em cada prato iniciado. Os esfomeados ratos, porém, se mostravam abertamente, saindo de seus esconderijos, firmando-se nas patas traseiras, aspiravam a fumacenta atmosfera, confiantes, esperavam uma oportunidade de saborear as migalhas. Hepzibá não tinha muita queda para a cozinheira, e a verdade é que a sua presente magreza se devia, em grande parte, ao fato de, às vezes, preferir ficar sem jantar do que cuidar da rotação do espeto de assar carne ou do grau de fervura nas panelas. Os seus cuidados com o fogo, portanto, constituíam uma heroica prova de decisão. Era tocante e positivamente digno de lágrimas, se Febe, a única espectadora, fora os ratos e os fantasmas supracitados, não estivesse fazendo coisa melhor que derramá-las, vê-la ajeitar uma camada de brasas, tratar de assar a cavala. As suas bochechas, habitualmente pálidas, avermelhavam-se com o fogo e o esforço. Ela olhava para o peixe com tanta atenção, tanta preocupação, como se, não sabemos como usar outra comparação, o seu próprio coração estivesse sendo assado e toda a felicidade consistisse em saber virá-lo no momento exato. A vida, no interior da casa, apresentava poucas perspectivas mais agradáveis que a de uma mesa de almoço bem arrumada e fartamente servida. Vamos procurá-la no começo do dia, e quando os nossos elementos espirituais e sensuais se acham mais de acordo que em um período posterior. Assim, os deleites materiais da refeição matinal se mostram em condições de serem plenamente apreciados, sem qualquer censura prejudicial, de ordem gástrica ou ditada pela consciência, porque afetam favoravelmente o departamento animal de nossa natureza. Também os pensamentos, que coem em torno do círculo de gente da família, apresentam um sabor picante e uma jovialidade que raramente se encontram entre a compenetrada conversa de um jantar de cerimônia. A antiga mesinha de Hepzibá, apoiada em seus esbeltos e graciosos pés, coberta com uma toalha de finíssimo damasco, parecia digna de ser o cenário e o centro da mais alegre festividade.
O cheiro do peixe assado se levantava como o incenso do altar de um ídolo bárbaro, cuja fragrância teria deleitado as narinas de um lar tutelar ou de qualquer divindade que tivesse pairado sobre uma moderna mesa de almoço. Os bolos de milho de Febe foram as mais doces oferendas, dignos, com seu aspecto convidativo, de figurarem nos rústicos altares da inocente idade de ouro. E, por outro lado, tão brilhantemente amarelos eram que pareciam o pão que se mudará em outro brilhante depois que Midas tentou comê-lo. A manteiga também não fora esquecida, manteiga que a própria Febe fabricara em seu lar campesino levará para a prima como uma dádiva propiciatória, cheirando a folhas de trevo e espalhando o encanto de um cenário pastoril na sala de paredes escuras. Tudo isso com uma singular exibição de velhas xícaras e pire de porcelana, de colheres timbradas, uma leiteira de prata, o único outro utensílio de prata de Hepzibah e do mesmo formato da sopeira mais rude. Tudo isso disposto em uma prateleira que os mais solenes convidados do coronel Pynchon não precisariam achar ridículo ter tomado seu lugar. O retrato do puritano, porém, olhava para baixo de cara fechada, como se coisa alguma que se encontrava na mesa lhe agradasse. Procurando dar ao lugar a aparência mais agradável possível, Febe colheu algumas rosas e algumas outras flores, perfumadas ou bonitas, e arrumou-as em um jarro de vidro, que perderá a asa há muito tempo, de modo que estava naturalmente indicado para se transformar em um vaso de flores. A luz solar matutina, tão nova quanto a que iluminou o corpo de Eva quando ela e Adão se sentaram para comer o primeiro almoço, chegou, tremeluzindo, através dos galhos da pereira, caindo quase em cheio sobre a mesa. Tudo estava pronto agora. Havia cadeiras, pratos e talheres para 3. Uma cadeira e um prato para Hepzibah, o mesmo para Febe. Mas quem seria o outro convidado que a sua prima esperava? Durante toda a marcha dos preparativos, Hepzibah fora tomada por uma tremura invencível, uma agitação tão forte que Febe pôde notar a sombra de seu corpo magro tremendo, a luz do fogo do fogão na parede da cozinha e a luz solar no chão da sala. As suas manifestações eram tão variadas e combinavam tão pouco umas com as outras que a moça chegou à conclusão de que não adiantava levá-las a sério. Às vezes, a solteirona parecia estar em êxtase, de alegria e felicidade. De vez em quando, apertava Febe nos braços e lhe beijava o rosto com tanta ternura como teria feito sua mãe. Parecia ter sido levada por inevitável impulso, como se seu peito transbordasse de ternura, da qual precisava se livrar para não sufocar. No momento seguinte, sem qualquer motivo aparente, a sua desacostumada vivacidade era substituída pela reserva habitual. Ocorria se esconder, por assim dizer, no cárcere de seu coração, onde por muito tempo estivera acorrentada, enquanto uma tristeza fria, espectral, tomava o lugar da alegria aprisionada, que sentia vergonha de ser liberada. Um terror tão negro quanto a liberação fora brilhante. Frequentemente, Hepzibah dava risadinhas nervosas, histéricas, que causavam mais pena do que causariam as suas lágrimas. E logo em seguida, como se para permitir uma comparação a fim de se ver o que era mais tocante, seguia-se um derramar de lágrimas. Outras vezes, o riso e as lágrimas chegavam ao mesmo tempo e rodeavam a pobre Hepzibah, em um sentido moral, com uma espécie de arco-íris pálido, desmaiado. Com relação a Febe, como já foi dito, ela se mostrava afetuosa, muito mais terna do que em qualquer ocasião depois do pouco tempo em que se conheciam, com exceção do beijo na noite da véspera. Mas, ao mesmo tempo, com o constante reaparecimento da rabugice e da irritabilidade. De vez em quando, falava asperamente com a prima. Depois, pondo de lado a reserva habitual, pedia-lhe perdão, para, um momento depois, repetir a ofensa recém-esquecida. Afinal, quando o trabalho das duas terminara, Hepzibah segurou a mão da prima, com a própria mão tremendo muito. "Quero que você se dê bem comigo, minha filha", exclamou. "O meu coração está transbordando. Quero que se dê bem comigo, pois eu gosto de você, Febe, embora seja tão grosseira. Não ligue para isso, minha filha. Aos poucos, irei ficando delicada, e só delicada. Minha querida prima, não pode dizer o que aconteceu?" perguntou Febe, com sincera e comovida simpatia. "O que a afetou dessa maneira?" Psiu, psiu, ele está chegando", sussurrou Hepzibah, apressando-se em enxugar os olhos. "Deixe que ele veja você primeiro, Febe, pois você é jovem e risonha, e ele sempre gostou de rostos alegres. E o meu rosto hoje está envelhecido e as lágrimas ainda não secaram de todo. Ele nunca tolerou lágrimas."
Por favor, puxe a cortina um pouco, para que este lado da mesa fique na sombra. Mas deixe entrar bastante sol também, pois ele jamais gostou de penumbra, como algumas pessoas gostam. Teve pouca luz do sol em sua vida. Coitado de Clifford, e uma sombra tão negra. Coitado de Clifford. Assim falando em voz muito baixa, como se estivesse falando com seu próprio coração, e não com Phoebe, a solteirona saiu da sala na ponta dos pés, tomando as providências que a crise sugeria. Enquanto isso, ouviram-se passos no corredor do andar de cima. Phoebe reconheceu serem os mesmos passos que ouvirá subindo a escada na noite anterior, como se tratasse de um sonho. O visitante invisível, porém, quem quer que fosse ele, pareceu ter se detido no alto da escada, parou 2 ou 3 vezes na descida, e parou de novo embaixo. Segurou a maçaneta da porta, depois soltou-a, sem abri-la. Com as mãos convulsivamente entrelaçadas, Hepzibah não tirava os olhos da entrada. "Prima Hepzibah, por favor, não fique assim", exclamou Phoebe, tremendo, pois a emoção da prima e aqueles passos misteriosos chegavam a lhe dar a impressão de que um fantasma estava entrando na sala. "Palavra que você está realmente me assustando. Vai acontecer alguma coisa horrível, Psyll", sussurrou Hepzibah. "Pode se tranquilizar, porque, seja o que for que acontecer, vai ser bom." A pausa na soleira da porta se prolongou por tanto tempo que Hepzibah, não podendo suportar a expectativa, correu até a porta, escancarou-a e introduziu o visitante, puxando-o pela mão. À primeira vista, Phoebe divisou um homem idoso, metido em um robe de chambre fora de moda, de damasco desbotado, e com os cabelos grisalhos ou quase todos brancos muito mais compridos do que seria de se esperar. Essa cabeleira quase lhe encobria o rosto, exceto quando virava a cabeça e olhava, vagamente, em torno. Depois de um breve exame de sua fisionomia, era fácil conceber que os seus passos tinham de ser, necessariamente, como tinham sido aqueles que muito devagar e com um objetivo tão indefinido como o dos primeiros passos de uma criança aprendendo a andar acabavam de trazê-lo ao rés do chão. Inexistia, porém, qualquer indício de que seu vigor físico fosse insuficiente para movimentos mais livres e determinados. Era o espírito do homem que afetava os seus passos, a expressão de sua fisionomia. Muito embora se refletisse nela a luz da razão, parecia tensa e oscilante, ou quase desaparecer e dificilmente se recuperar. Era como uma chamazinha que vemos oscilando entre brasas quase apagadas. Olhamos para ela mais intensamente do que se fosse uma chama de verdade, mais intensamente, porém com certa impaciência, como se ela devesse ou atear-se em um esplendor satisfatório, ou se extinguir de uma vez. Durante um momento, depois de entrar na sala, o visitante ficou imóvel, retendo a mão de Hepzibah, como faz uma criança quando é guiada por um adulto. Viu Phoebe, contudo, e se iluminou com seu aspecto juvenil e atraente, que, na verdade, alegrava a sala, como o círculo de luz refletida em torno do vaso de vidro com flores exposto ao sol. O homem cumprimentou, ou, mais exatamente, fez uma tentativa mal definida, abortiva, de se mostrar cortês. Por mais imperfeita que fosse, no entanto, trazia uma ideia, ou pelo menos fazia lembrar, uma elegância indescritível, tal como nenhuma arte praticada de comportamento social poderia alcançar. Era leve demais para ser percebida em um instante. No entanto, relembrada depois, pareceu transfigurar todo o homem. "Prezado Clifford", disse Hepzibah, no tom de quem tranquiliza uma criança agitada, "está aí a nossa prima Phoebe, filha única de Arthur, você sabe. Ela veio do campo para ficar conosco durante algum tempo, pois a nossa velha casa ficou agora muito vazia." "Phoebe? Phoebe Pishon?", repetiu o visitante, com uma expressão estranha, mal definida. "Filha de Arthur. Ah, me esqueci. Não importa. Tenho muito prazer. Venha, caro Clifford. Sente-se aqui", disse Hepzibah, oferecendo uma cadeira. "Por favor, Phoebe, baixe a cortina um pouco mais. Agora, vamos tratar de comer." O visitante sentou-se no lugar que lhe era destinado e olhou em torno, com um modo estranho. Estava, evidentemente, procurando se ambientar, acomodar o espírito. Queria ter certeza, pelo menos, de que se encontrava ali, naquela sala tachonada, de paredes com lambris de carvalho, e não em algum outro lugar, que se havia estereotipado em seus sentidos. O esforço, porém, era grande demais para ser sustentado com algo mais que um sucesso fragmentado. Constantemente,
Se assim se pode dizer, ele desaparecia de seu lugar. Ou, em outras palavras, o seu espírito e a sua consciência partiam, deixando seu vulto gasto, grisalho e melancólico, um vazio substancial, um fantasma material, ocupando seu lugar à mesa. De novo, depois de um momento vazio, surgia um brilho apagado em seu globo ocular. Era como se a sua parte espiritual tivesse regressado e estivesse fazendo todo o esforço para manter acesa a lareira do coração e a luz das lâmpadas intelectuais da escura e arruinada mansão, da qual ele estava condenado a ser um desamparado morador. Em um daqueles momentos de menos entorpecida, porém ainda em perfeita animação, Febe afinal se convenceu do que, a princípio, rejeitara como ideia por demais extravagante e chocante. Chegou à conclusão de que o homem que tinha diante de si devia ser o original da bela miniatura que sua prima Hepzibah possuía. Na verdade, com a tão exaltada capacidade feminina de observar a indumentária, ela já identificara o hobby de damasco que Clifford vestia com o mesmo que, novo e na moda, aparecia no retrato. Aquela vestimenta velha e desbotada, que perderá todo o antigo brilho, parecia, de algum modo indescritível, traduzir o inconfessado infortúnio do usuário e torná-lo perceptível aos olhos do espectador. Era o que melhor discernia, pelo seu tipo exterior, quanto estavam velhos e estragados os trajes que recobriam mais imediatamente aquela alma, aquela forma e aquele semblante cuja beleza e graciosidade quase ultrapassaram a habilidade do mais requintado dos pintores. Tornará-se mais fácil saber que a alma daquele homem devia ter sido atingida por terrível malefício, em virtude de suas experiências terrenas. Ele parecia estar sentado ali, com um sombrio véu de desintegração e ruína entre ele próprio e o mundo, mas através do qual, em rápidos intervalos, podia ser captada a mesma expressão, tão refinada, tão suavemente imaginativa que Malbone, aventurando um rápido contato, com a respiração suspensa, imprimir a miniatura. Houvera algo de tão inatamente característico em seu olhar que todos aqueles anos sombrios e o peso da impérvia calamidade que caíra sobre ele não tinham sido suficientes para destruir inteiramente. Hepzibah encheu uma xícara de café com um aroma agradabilíssimo e ofereceu ao hóspede. Quando os dois se entreolharam, Clifford pareceu nervoso e inquieto. "É você, Hepzibah?" murmurou, com voz triste, acrescentando mais baixo e como que se esquecendo de que ela estava ouvindo. "Como mudou? Como mudou? E está com raiva de mim? Por que está com a cara tão fechada? Pobre Hepzibah!" Seu rosto tinha a expressão que a passagem do tempo, a miopia e a sensação de desconforto íntimo haviam tornado tão habitual que qualquer atitude mais veemente invariavelmente a produzia. Ouvindo, porém, as palavras sussurradas pelo hóspede, a sua fisionomia se tornou terna e até mesmo atraente, refletindo afeto e preocupação. Seu rosto se iluminou, descontraído. "Com raiva!" exclamou. "Eu, com raiva de você, Clifford?" O tom de sua voz, ao dizer isso, revestia-se de uma queixosa e realmente suave melodia, sem se livrar, no entanto, de algo que um ouvinte obtuso poderia tomar por grosseria. Era como se algum músico transcendental estivesse executando dulcíssimos acordes em um instrumento desafinado, que exaltaria a imperfeição material, no meio da harmonia etérea. Tão profunda era a sensibilidade que fez um órgão da voz de Hepzibah. "Aqui só há amor, Clifford", acrescentou ela. "Nada, além de amor. Você está em sua casa." O hóspede replicou com um sorriso, que não chegou a descontrair-lhe o rosto. Leve e breve, porém, como foi, nem por isso deixou de ter o encanto de maravilhosa beleza. Foi seguido por uma expressão mais grosseira, ou que parecia ser grosseira, porque nada havia de inteligente a temperá-la. Era uma expressão de apetite. Clifford comeu de uma maneira que quase poderia ser chamada de voraz, e pareceu se esquecer de si mesmo, de Hepzibah, da moça e de tudo mais que tinha em torno de si, entregue tão só ao deleite sensual que a farta mesa lhe propiciava. Em seu sistema natural, embora altamente elaborado e delicadamente refinado, provavelmente era inerente uma sensibilidade especial para com os deleites do paladar. Ela, porém, poderia ter sido reprimida e mesmo convertida em uma realização, em uma das 1000 maneiras de cultura intelectual, se ele tivesse revigorado as suas características etéreas, tal como agora existia. Porém, o seu efeito era penoso e fez com que Febe baixasse os olhos. Dentro de pouco tempo, o hóspede se tornou sensível ao aroma do café ainda não provado. Bebeu avidamente.
A essência sutil atuou sobre ele como um filtro encantado e fez com que a substância opaca de seu ser animal se tornasse transparente ou, pelo menos, translúcida, de modo que um brilho espiritual foi transmitido através dele, com mais clareza do que até então. Mais, exclamou, nervoso e apressado, como se ansioso para conservar a posse do que parecia que lhe iria escapar. É disso que estou precisando. Dê-me mais. Sob aquela delicada e poderosa influência, ele se sentou mais ereto e a expressão do seu olhar passou a denotar que estava prestando atenção nas coisas que observava. Não tanto porque tal expressão tivesse se tornado mais intelectual. Isso, embora em parte ocorresse, não constituía o efeito mais peculiar. E também não se dera o fato de ter aquilo que chamamos de natureza, moral despertado, a ponto de se apresentar com notável proeminência. De qualquer maneira, uma certa índole do ser se mostrava agora plenamente delineada, mas mutável e imperfeitamente denunciada, a função da qual era de saber com as coisas belas e deleitáveis. Em um caráter onde tal índole existisse como principal atributo, o seu possuidor seria dotado de gosto requintado e uma invejável suscetibilidade para a aventura. A beleza constituiria a razão de sua vida, as suas aspirações a buscariam todas, e permitindo que a sua estrutura e os seus órgãos físicos estivessem em consonância, os seus próprios resultados seriam igualmente belos. Tal homem nada teria a ver com o sofrimento, nada com a discórdia, nada com o martírio, que, assumindo uma infinita variedade de formas, aguarda aqueles que têm coração, vontade e consciência para lutarem contra o mundo. Para esses temperamentos heróicos, o martírio constitui o mais valioso prêmio entre os dons deste mundo. Para o indivíduo que temos diante de nós, o martírio só poderia ser um revés, cuja intensidade seria proporcional à severidade da aplicação. Ele não tinha direito de ser um mártir, e, contemplando, tão pronto para ser feliz e tão fraco para todos os outros objetivos, um espírito forte, nobre e generoso se mostraria. É de se acreditar, disposto a sacrificar o pouco de prazer que teria projetado para si mesmo, teria desfeito as esperanças, tão mesquinhas a seu respeito, se, graças a isso, as rajadas hibernais de nossa rude esfera pudessem chegar mais brandas até aquele homem. Para não se falar com excessivo rigor ou com desprezo, a natureza de Clifford parecia ser a de um sibarita. Era perceptível, mesmo ali, na sala escura, pela inevitável polaridade com que os seus olhos eram atraídos pelo jogo palpitante dos raios de sol coados através da espessa folhagem. Era visível na maneira com que ele tomava conhecimento do vaso de flores, cujo perfume inalava com um gosto quase peculiar a uma organização física tão refinada que os ingredientes espirituais eram moldados com ela. Tal coisa extraía no sorriso inconsciente com que ele olhava para Phoebe, cujo rosto jovem e virginal era a um só tempo flor e raio de sol, sua essência em um modo mais belo e mais agradável de manifestação. Não menos evidente era aquele amor e necessidade do belo, na instintiva precaução com que, mesmo tão cedo, os seus olhos se afastaram da dona da casa e se dirigiram para qualquer outro lugar, em vez de regressarem. Era o infortúnio de Hepzibah, não culpa de Clifford. Como poderia ele, estando ela tão descorada, tão amarela, tão enrugada, com tanta tristeza estampada no rosto, com aquela incrível touca na cabeça e aquela testa cheia de dobras profundas, como poderia ele encará-la? Não lhe deveria, porém, afeto algum, em troca do que silenciosamente ela lhe oferecia? Não, nenhum. Uma natureza igual à de Clifford não contrai dívidas dessa espécie. Era, dizemos tal coisa sem censura, nem menoscabando a sua inevitável manifestação em seres de outro molde, sempre egoísta em sua essência. E temos de deixá-la ser assim e acumular sobre ela nosso heróico e desinteressado amor cada vez mais, sem esperar recompensa. A pobre Hepzibah sabia dessa verdade, ou, pelo menos, agia instintivamente de acordo com ela. Afastada há tanto tempo do que era amável, como Clifford tinha sido, ela se regozijava, embora com um suspiro e a oculta disposição de ir chorar trancada em seu quarto, porque tinha ele agora diante de seus olhos algo de mais belo do que a sua fisionomia velha e feia. Essa fisionomia jamais tivera encanto, e, se tivesse sentido, o câncer do sofrimento que, por causa dele, ela enfrentará já o teria, já muito, destruído. O hóspede inclinou-se para trás na cadeira. A expressão de seu rosto refletia, misturado com pensamentos agradáveis, um olhar perturbado pelo afã e o desassossego.
Procurava tornar-se mais plenamente sensível ao cenário que o rodeava-o, talvez receando que fosse um sonho ou fruto da imaginação. Estragava o bom momento lutando para alcançar um novo brilho ou uma ilusão mais duradoura. Como é agradável! Como é delicioso! Murmurou, mas como não estivesse dirigindo pessoa alguma. Irá durar? Como é agradável o ar que passa por aquela janela aberta. Uma janela aberta. Como é bela a luz do sol. E aquelas flores, como são perfumadas. O rosto dessa moça, que graça, que viço. Uma flor com gotas de orvalho e raios de sol nas gotas de orvalho. Ah, isto deve ser um sonho. Um sonho. Um sonho. Mas bem escondido entre 4 paredes de pedra. A expressão de seu rosto se tornou sombria. Então, como se pesasse sobre ela a penumbra de uma caverna ou de um calabouço, não havia nela mais luz do que a que haveria através das grades da janela de uma prisão, e ainda assim diminuindo, como se ele estivesse se afundando cada vez mais. Febe, de gênio ativo e impetuoso, que raramente continha de participar, em via de regra, para fazer o bem, sentiu-se agora inclinada a dirigir-se ao estranho. Eis uma nova espécie de rosa que encontrei esta manhã no jardim, disse, escolhendo uma rosinha vermelha entre as flores do vaso. Só vão dar umas 5 ou 6 no pé este verão. Esta é a mais perfeita de todas. Não tem nem uma manchinha. E como é perfumada! Mais do que qualquer outra rosa. A gente jamais se esquecerá do seu perfume. Ah, deixe-me ver! Exclamou o hóspede, pegando a flor, que, graças à peculiar capacidade dos odores relembrados, produziu inúmeras associações de ideias juntamente com o perfume que exalava. Obrigado. Isso me fez muito bem. Lembro-me como gostava desta flor. Há muito tempo, acho, muito tempo mesmo. Ou terá sido apenas ontem. Isso me faz sentir jovem de novo. Sou jovem? Ou esta lembrança é singularmente distinta, ou esta consciência estranhamente vaga. Mas como é boa esta linda moça! Obrigado, obrigado! A favorável excitação provocada pela rosinha vermelha proporcionou a Clifford o melhor momento que gozara naquela mesa de almoço. Poderia ter durado mais, mas aconteceu que, logo depois, o seu olhar incidiu no rosto do velho puritano, que, da moldura estragada da tela embaçada, olhava de cima para baixo para a cena, como um fantasma, e um fantasma mal-humorado e antipático. O hóspede teve um gesto de impaciência e dirigiu-se a Hepzibah de uma maneira que podia ser facilmente reconhecida como a permitida irritabilidade de um membro mimado da família. Hepzibah, Hepzibah, exclamou ele, em alto e bom som, por que você conserva na parede aquele odioso retrato? Ah, sim, é exatamente o seu gosto. Já lhe disse 1000 vezes que este é a asa negra da casa. A minha asa negra, particularmente. Tire-o dali, sem demora. Meu caro Clifford, replicou Hepzibah com tristeza. Você sabe que isso não pode ser. Então, pelo menos, cubra-o com uma cortina vermelha, bastante larga para tampá-lo de todo, e com uma barra e borlas douradas, continuou Clifford, ainda falando com alguma energia. Não posso suportá-lo. Não quero que ele fique olhando para o meu rosto. Pois não, caro Clifford, o quadro vai ser coberto, concordou Hepzibah. Há uma cortina vermelha em uma mala, lá em cima. Acho que está meio desbotada e roída pelas traças, mas eu e Phoebe vamos dar um jeito, e ficará ótima. Hoje mesmo, se me faz o favor. Insistiu Clifford, que acrescentou depois, como que falando consigo mesmo. Afinal de contas, por que temos de morar nesta casa arruinada? Por que não vamos para o sul da França? Para a Itália? Paris, Nápoles, Roma? Hepzibah vai dizer que não temos recursos. Muito engraçado. Sorriu para si mesmo e lançou um olhar sarcástico à solteirona. As variadas formas de sentimento, por menos ostensivas que tivessem sido, pelas quais passara Clifford, ocorrendo em tão breve espaço de tempo, haviam, porém, naturalmente, o fatigado. Ele estava, sem dúvida, acostumado com uma triste monotonia de vida, não flutuando em um rio, ainda que de correnteza muito lenta, e sim com os pés metidos em água estagnada. Uma expressão sonolenta se desenhou em sua fisionomia e teve um efeito, do ponto de vista moral, sobre seu contorno naturalmente delicado e elegante, de um nevoeiro melancólico que nenhum raio de sol atravessasse, cobrindo uma bela paisagem. Ele parecia ter se tornado mais grosseiro,
quase atolemado. Se algo de interesse ou beleza, mesmo de uma beleza arruinada, fora antes visível naquele homem, o espectador agora começaria a duvidar disso e a acusar a sua própria imaginação de tê-lo iludido com qualquer coisa de atraente que tivesse transparecido naquele rosto ou qualquer brilho agradável que tivesse reluzido em seus olhos. Antes, porém, que ele tivesse se entregue a um completo desânimo, a campainha da porta se fez ouvir, afetando de maneira desagradabilíssima os órgãos auditivos de Clifford e a característica sensibilidade dos seus nervos. Aquele toque fez-o erguer-se na cadeira. Meu Deus do céu, Hepzibah, que barulho horrível você tem agora nesta casa! Exclamou, descarregando sua impaciência e seu ressentimento, naturalmente, como era um costume antigo, contra a pessoa no mundo que o amava. Nunca ouvi um barulho tão desagradável. Como é que você deixa uma coisa destas? O que quer dizer isso? Foi realmente notável em que destacado relevo, exatamente como se um desbotado retrato pudesse pular, de súbito, da tela. O caráter de Clifford foi lançado por aquele aborrecimento aparentemente insignificante. O segredo estava no fato de que um indivíduo do seu temperamento pode sempre ser afetado mais agudamente através do seu sentimento do belo e do harmonioso que do seu coração. É mesmo possível, pois casos semelhantes têm ocorrido, que, se Clifford, em sua vida pregressa, tivesse tido meio de cultivar o seu gosto até a mais completa perfeição, aquele sutil atributo poderia, antes do período presente, ter consumido ou devorado as suas afeições. Podemos, pois, nos aventurar a sugerir que a sua negra e prolongada calamidade não tenha tido no fundo uma gota redentora de misericórdia. Meu caro Clifford, queria muito livrar os seus ouvidos deste som, disse Hepzibah, com paciência, mascorada de desaponto. Eu também o acho muito desagradável. Mas sabe, Clifford, tenho uma coisa para lhe dizer. Esse horrível barulho. Por favor, Phoebe, vá depressa ver quem é. Este barulho é da campainha de nossa loja. Campainha da loja, exclamou Clifford, estarrecido. Sim, campainha da loja, confirmou Hepzibah, com uma certa dignidade natural misturada com profunda emoção que já estavam fazendo parte do seu comportamento. O fato é que você precisa saber, caro Clifford, que somos muito pobres. E não havia outro recurso, a não ser aceitar a ajuda de alguém de quem eu rejeitaria, e tenho certeza de que você faria o mesmo, mesmo se ele nos oferecesse o que comer quando estivéssemos morrendo de fome. Ninguém, a não ser ele, ou, então, nos sustentarmos com o trabalho de minhas próprias mãos. Se eu estivesse sozinha, teria me resignado a morrer de fome, mas você iria voltar para junto de mim. Acha, então, meu caro Clifford, acrescentou com um sorriso contrafeito, que acarretei uma irreparável desgraça para nossa velha casa abrindo uma lojinha na torre da frente. Nosso tetravô fez o mesmo quando havia muito menos necessidade. Você está com vergonha de mim? Vergonha, desgraça. É a mim que você diz estas palavras, Hepzibah, replicou Clifford, mas sem raiva, pois, quando o espírito de um homem foi inteiramente esmagado, ele pode se irritar com as pequenas ofensas, mas não é afetado pelas grandes, e foi apenas com uma certa mágoa que acrescentou. Não deve falar assim, Hepzibah. Que espécie de vergonha posso ter agora? E, então, aquele homem desalentado, que nascerá para o prazer, mas tiver um destino tão cruel, se desfez em lágrimas como uma mulher. Não por muito tempo, porém, dentro em pouco se aquietou. A julgar por seu semblante, nem parecia muito preocupado. Mas também dessa atitude se afastou por um instante e encarou Hepzibah com um sorriso, cuja expressão, entre sutil e meio zombeteira, constituiu um enigma para ela. Quer dizer que somos muito pobres, Hepzibah? Perguntou. Afinal, como a sua cadeira era funda e macia, Clifford adormeceu, ouvindo o ruído mais regular de sua respiração, que, mesmo então, contudo, em vez de ser forte e completa, apresentava um tremorzinho, correspondendo à falta de vigor do seu caráter. Ouvindo aquele sinal de que ele adormecera, Hepzibah aproveitou a oportunidade para contemplar o seu rosto mais atentamente do que se atrevera a fazer até então. Seu coração desfez-se em lágrimas. Do mais profundo de seu espírito, parecia vir uma voz lamentosa, baixa, doce, mas inexpressivamente triste. No fundo daquele pesar e daquela piedade, ela sentiu que não havia reverência em olhar para o seu rosto alterado, envelhecido, fanado,
arruinado. Mal, porém, sentiu algum alívio. A sua consciência censurou por olhá-lo com curiosidade, agora que estava tão mudado. E, afastando-se rapidamente, Hepzibah baixou a cortina da janela por onde passava a luz do sol e deixou Clifford dormindo onde estava.